Olá, nós vamos continuar com análise combinatória por mais essa semana e na aula de hoje nós vamos ver permutações circulares e caóticas. Os nomes já são assim bastante instigantes, né? Vocês vão ver, é bacana isso aqui. Bom, lembrando, quando a gente viu permutações, como que a gente começou? Como era a permutação do conjunto 1, 2, 3? Tem 3 elementos, as permutações desse conjunto são as maneiras de ordenar esses 3 elementos, né? Então, vamos imaginar, então está aqui 1, 2, 3, estão aqui as possíveis permutações de 3 elementos. Tá? Agora, o que isso daí, por exemplo, retrata? Vamos imaginar que a gente queira sentar 3 pessoas diferentes num sofá, ok? Então, são as maneiras possíveis de sentar essas 3 pessoas no sofá de 3 lugares, tá ok? Então, está aqui 1, 2, 3, 1, 3, 2. É claro que 1, 2, 3 e 1, 3, 2 são diferentes, né? O 1 continua aqui na pontinha, mas o 2, 3 e o 3, 2 mudaram de lugar. Enfim, é claro que cada uma está mostrando uma posição diferente. E se a gente mudasse o problema agora, em vez de sentar as 3 pessoas no sofá, sentasse as 3 pessoas numa mesa circular? Será que muda alguma coisa? Bom, vocês vão ver que muda bastante coisa. Minha primeira tentativa vai ser a seguinte: eu vou pegar essas triplas aqui, né, que são os sentados no sofá, e colar aqui em volta da mesa. Então, ó, 1, 2, 3, eu vou colocar assim: o 1 na cabeceira, o 2 aqui embaixo, né, 2 e 3 assim, né? Estou fazendo no sentido horário, estou colando essa fitinha aqui no sentido horário. Bom, então, aparentemente, eu teria 6 maneiras de sentar essas pessoas numa mesa circular, 3 pessoas. Mas não é. Aqui tem coisas repetidas. Porque o que importa nessa permutação circular é a posição relativa de cada pessoa em relação às outras. Ok? Então, olha aqui, por exemplo, o 1 tem, aqui nessa primeira posição, o 1 tem à direita o 2 e à esquerda o 3. Tá? Mas repara que aqui também acontece isso. O 1 tem à direita o 2 e à esquerda o 3. Então, para nós, isto e isto vão ser equivalentes. Tá? Repara que o 2 e o 3 também ficam com os mesmos vizinhos, à direita e à esquerda, dessas duas maneiras de sentar. Tá? E tem mais uma, olha, essa seguinte aqui também. O 1 tem à direita o 2 e à esquerda o 3. Então, na verdade, essas 3 são a mesma. Tá? Então, nós vamos, para todos os efeitos, para nós, essas 3 permutações são iguais. E a mesma coisa aqui, essa outra, vamos ver. O 1 tem à esquerda o 2, o 3, e à direita o 2, nessa segunda aqui. Tá? O mesmo acontece aqui, tá? E o mesmo acontece aqui na última também. Certo? Então, essas 6 maneiras de se sentar à mesa acabaram se revelando só 2, na verdade. Tá? Que são essas daqui, 1 com 3 e 2 e 1 com 2 e 3. Uma outra maneira, talvez mais fácil de pensar, quando é que duas maneiras de se sentar nessa mesa circular são equivalentes para nós, vai ser assim: imagina que você rode, né? Faça uma rotação da mesa circular. Tá? Qualquer rotação, para nós, vai continuar a mesma coisa, vai ser a mesma permutação. Tá? Então, vamos voltar aqui só para ver o slide anterior. Como que a gente fazia? Olha, essa aqui, 1, 2 à direita, né? Aqui no sentido horário, 1, 2, 3. Isso. Roda essa mesa de 120 graus, porque são 3, né? Roda de 120 graus, o 2 vai para cima, o 3 fica aqui e o 1 fica aqui. Então, é essa a primeira maneira de sentar aqui que é equivalente a essa. Roda 120 graus, vai dar essa segunda aqui. Tá? E a mesma coisa aqui em cima. Então, afinal, o que é essa permutação circular? Tá? As disposições que coincidem se houver rotações do círculo são consideradas equivalentes. É isso que eu vou querer. Então, uma maneira de facilitar para olhar isso é
sempre considerar o primeiro elemento do conjunto na posição norte do círculo, né? E depois escolher a posição dos outros. Ok? Então, vamos generalizar essa ideia. A definição de permutação circular, como é que vai ser? Dado um inteiro n maior ou igual que 1, tá? A gente indica por PCN, tá? São as permutações circulares de n. Permutação circular de n. É o número de maneiras que podemos distribuir n objetos distintos, tá? Em n lugares equiespaçados, né? Em torno de um círculo, se considerarmos equivalentes disposições que coincidam por rotações do círculo. Tá? Tá claro? Então, a gente quer colocar as pessoas no círculo e rodando o círculo, para mim, é a mesma, eu mantenho a posição. Okay? Então, são posições que, rodando o círculo, você não consegue transformar uma na outra. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Como primeira observação é essa. Pensa sempre nisso. Rodando o círculo, para a gente, vai continuar a mesma distribuição. Então, para facilitar a nossa vida, vamos fixar um elemento, um certo elemento, assim, no topo, no norte do círculo. Isso vai facilitar para enxergar o que é que está acontecendo com as outras. Então, vamos ver como calcular essa permutação de n elementos. Então, vamos nos colocar na posição de quem vai decidir a distribuição ao redor do círculo. Tá? Eu tenho n objetos diferentes e eu quero distribuir em redor do círculo. Então, tem as n posições aqui. O primeiro eu já coloquei em A1. Faz diferença onde eu coloco o primeiro? Não faz nenhuma diferença, tá? Porque lembra que eu posso sempre girar o círculo, que eu não estou mudando a minha permutação. Então, em qualquer lugar que eu tivesse colocado o A1, se eu girasse o círculo, ele ia estar lá em cima. Tá? Então, eu ter colocado o A1 aqui, eu não fiz nenhuma escolha, na verdade. Tá? Então, por enquanto, eu não escolhi nada. O A1, em qualquer lugar que eu ponha, eu giro e coloco, e ele está aqui em cima. Agora, o A2, quantas posições sobraram para o A2? N menos uma, né? Eu posso escolher, tá? N menos uma posições para o A2. Ou, uma outra maneira de pensar que talvez seja melhor. Pega a segunda posição aqui, olhando no sentido horário. Pega essa segunda posição. Quantos objetos eu posso escolher para serem colocados aqui? Bom, o A1 já foi colocado aqui. Então, sobram n menos 1 objetos para essa posição aqui, para a segunda posição. Tá? Vamos continuar. Olha para a seguinte posição. Quantos objetos sobram para serem colocados na segunda posição depois do A1? Bom, o A1 já foi ocupado, tem mais um que foi ocupado na primeira posição, então agora é n menos 2 objetos. E assim eu vou fazendo, sucessivamente. Tá? Aqui é n menos 3 objetos. Até que uma hora, né, eu vou ter uma posição e só vai ter um objeto que está sobrando aqui, vai ter um 1 aqui. Então, vocês adivinharam qual é o número das permutações circulares? Tá? O PC N, né? É difícil para mim escrever com essa caneta. Sai tudo meio estranho. Quanto que é? É n menos 1 fatorial. Tá ok? Bom, vai estar escrito mais bonitinho para frente. Então, a gente acabou de provar isso, né? Qual é a fórmula para as permutações circulares de n elementos. Tá? Aqui está a descrição do problema, né? Como a gente foi pensando. Então, a primeira posição já está ocupada na 1, a seguinte tem n menos 1 objetos que podem ser colocados lá, e assim vai. E aqui está a nossa dedução. Então, PCN é n menos 1 fatorial. Tá? Então, o que é importante lembrar na permutação circular? Que a posição relativa dos objetos uns em relação aos outros é o que importa. Tá?
Então, é como se fixássemos a posição de um elemento e deixássemos os outros permutarem à vontade. Daí, por isso que dá n-1 fatorial. Tá? Tem como se fosse um cara fixado e os outros permutam à vontade. Tá? Bom, vamos fazer um primeiro exercício sobre isso. De quantos modos podemos formar uma roda com 8 crianças, de modo que 2 delas fiquem juntas? Tá? Aí eu já tenho uma complicaçãozinha, eu já quero que 2 fiquem juntas. Se eu só quisesse fazer uma roda com 8 crianças, teria quantas maneiras? Eu teria que fazer a permutação circular de 8, que daria 7 fatorial. Tá? Se só fazer a roda com 2 crianças. Mas agora, com 8 crianças, mas eu quero que 2 delas fiquem juntas. Então, como é que a gente pensa para resolver esse problema? A gente imagina assim, as 2 que ficam juntas, imagina que elas estão coladas, está lá, uma grudada na outra. Tá? Vou dar nome para elas, vai ser João e Maria. E a gente vai escrever JM, como se fosse uma pessoa só, elas estão coladas. João e Maria têm que ficar juntos. Ok? Então, vamos nos colocar na posição de quem vai decidir a distribuição ao redor do círculo. O João e Maria é o meu problema mais difícil de resolver, porque eles têm que ficar juntos. Então, eu já coloquei eles aqui. Tá? São quantas crianças eram? 8 crianças. João e Maria são 2 crianças. Então, quantas sobraram para ocupar essa posição? Quantas possibilidades, quantas escolhas eu tenho? 6. E essa... Bom, o João e Maria já está, uma criança já está aqui, 5. Essa posição, 4 crianças, essa 3, essa 2 e essa 1. Tá? Então, até aí foi muito bem. Parece que isso está dando 6 fatorial. Né? Então, há 6 fatorial maneiras diferentes das outras 6 crianças ocuparem seus lugares. Mas essa não é a resposta. Não sei se vocês percebem que tem uma coisinha aí. Quando eu coloquei João e Maria aqui, eu coloquei até um JM. Então, é como se o João estivesse aqui, dando a mão esquerda para a Maria. Né? E a Maria dando a mão direita para o João. Com essa configuração, eu consegui 6 fatorial. Mas eu podia trocar João e Maria de posições. Né? Então, faz MJ aqui. Trocando João e Maria, eu tenho mais 6 fatorial rodas diferentes. Tá claro? Então, nas nossas rodas, João está sempre dando sua mão esquerda para Maria, trocando João e Maria de lugar, tem outras 6 fatorial rodas. Então, é 2 vezes 6 fatorial, que dá 1.440. Tá? Tudo bem? Esse é tranquilinho, né? Tem essa coisinha de trocar o João e Maria de lugar, mas é só isso. Bom, o segundo exercício é muito parecido com o anterior, só que agora eu quero 3 crianças juntas. Tá? Então, são 8 crianças, 3 delas têm que ficar juntas. Tá? Agora, vou chamar de João, Maria e Pedro, as 3 que ficam juntas. Ó, uma coisa que já foi falada antes, a minha sugestão é que nessa hora que eu falo o exercício, vocês param o vídeo e tentam fazer sozinho. Porque dá, vocês já têm um arsenal para fazer isso aí. Tá? Daí volta e continua, e aí dá para tirar dúvidas e tal. Ok? Bom, então João, Maria e Pedro juntos. Vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio. João, Maria e Pedro estão aqui, restam 5 crianças para eu colocar. Na primeira posição aqui tem 5 escolhas, aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2. Esse pontinho saiu bem fora do lugar, mas no final aqui tem uma. Tá? Para 5 crianças, 5 posições. Ok, então seria 5 fatorial maneiras diferentes das outras 5 crianças sentarem. Mas, agora eu tenho 3, João, Maria e Pedro. Tá? E eu coloquei nessa ordem, JMP. Eu poderia trocar essa ordem deles. De quantos modos eu posso fazer isso? Bom, João, Maria e Pedro são 3 pessoas. Qual é a permutação de 3? É 3 fatorial. Né? Permutação mesmo. A maneira de reordenar essas três pessoas. Então, no final, eu tenho que multiplicar por 3 fatorial
E eu vou ficar com 3 fatorial vezes 5 fatorial igual a 720. Tá? Bom, o terceiro exercício é o seguinte. De quantos modos a gente pode formar uma roda com 13 crianças, sendo 8 meninos e 5 meninas, de modo a nunca ter 2 meninas juntas? Tá? Ok? Compreendido isso aí? Bom, essa é a hora de parar o vídeo e tentar pensar um pouco. Tá? Então, eu tenho 8 meninos na roda e 5 meninas, e 2 meninas não podem estar lado a lado. Então, a melhor maneira de pensar nesse problema é faz uma roda só com meninos, e depois a gente vê onde pode colocar as meninas na roda. Tá? Porque é as meninas que têm uma restrição. Então, vamos imaginar que a gente já tenha uma roda com os meninos. Isso pode acontecer de 7 fatorial maneiras diferentes. Né? São 8 meninos, as permutações circulares de 8 é 7 fatorial. Tá? E agora vamos colocar as meninas na roda. Vamos ilustrar isso aí que fica melhor. Então, o H é de homem, né? Porque M não ia diferenciar. Então, H1, H2, H3 são os meninos, até H8. E esse asterisco vermelhinho são os lugares possíveis das meninas sentarem. Tá? Cada menina tem que sentar entre 2 meninos, já que 2 meninas não podem ficar juntas, ok? Então, vai. A primeira menina, vou pegar a primeira menina. Qual é a escolha para a primeira menina? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asteriscos. Tá? Então, eu tenho 8 possibilidades aqui para a primeira menina, de lugares para ela sentar. A segunda menina, bom, a primeira menina já ocupou um lugar. Então, aqui sobram 7, um dos asteriscos. Né? Terceira menina, já foram ocupados 2 asteriscos, sobram 6. Aqui sobram 5. E para a última menina vão sobrar 4 escolhas possíveis. Tá ok? Então, como é que é, afinal, o resultado geral do problema? Primeiro, eu sento os meninos, né? Então, são 2 etapas. Eu tenho 2 escolhas sucessivas para fazer. Eu sento todos os meninos e depois escolho o jeito de sentar as meninas. Então, eu tenho 2 escolhas sucessivas, o princípio ou da multiplicação ou de contagem, a gente faz o produto dessas 2 coisas. Tá? Então, as meninas aqui podem ser colocadas de 8, 7, 6, 5, 4 maneiras, 6.720 maneiras, e eu tenho que multiplicar por 7 fatorial. Tá? Que aqui o 7 fatorial é dos meninos, o jeito, as maneiras dos meninos sentarem, multiplicado. Cada maneira dos meninos sentarem, eu posso distribuir as meninas de 6.720 maneiras. E o total dá esse número grande aí, 33 milhões e qualquer coisa. Ok? Tranquilo? Bom, vamos ver agora a permutação caótica, que está no título da aula de hoje. Mas aqui a gente só vai dar uma ideia rápida para vocês do que é permutação caótica. Imagina um sorteio de amigo secreto, tá? Ou amigo oculto. Tem muito lugar do Brasil que fala amigo oculto e não amigo secreto. Eu costumo falar amigo secreto mesmo. Bom, como é um sorteio de amigo secreto? Cada um põe o seu nome lá num papelzinho e depois sorteia. Tá? Quando que não dá certo? Se eu pegar o meu próprio nome, não deu certo o sorteio. Né? Porque imagino que eu vou dar um presente para alguém ou alguma coisa assim. Então, é essa que é a ideia, uma permutação caótica. Tá? É isso. Você permuta os elementos, mas nenhum deles pode ficar no mesmo lugar. Tá? Então, eu estou permutando os nomes colocados lá, mas eu não posso pegar meu próprio nome. Né? Isso seria o meu nome ficar no mesmo lugar. Então, quantos sorteios de amigo secreto eu posso fazer? N fatorial. E quantos são bem-sucedidos? Quer dizer, o que é ser bem-sucedido? No caso, é quando ninguém pega seu próprio nome. Bom, a permutação que não deixa nenhum elemento na sua posição original, é isso que é uma permutação caótica. Tá? Ou desarranjo, também tem esse nome.
que se chama DN, DN é o número de permutações caóticas de um conjunto com N elementos. Ok? Bom, só para vocês verem um pouquinho, o que é D1? Permutações caóticas de um elemento. Bom, só tem um elemento, só tem uma permutação, né? E ela não é caótica, então aqui é 0. D2 é 1. Qual é a única permutação caótica de dois elementos? Você tem o conjunto 1, 2, a permutação caótica vai fazer assim, 2 e 1. Tá? O 2 muda de lugar, foi para o primeiro lugar, e o 1 foi para o segundo lugar. Essa é a única. No conjunto de 3 elementos eu tenho, tá? 1, 2 e 3. Na primeira posição não pode estar o 1, porque o 1 é o cara da primeira posição. Então, poderia, por exemplo, estar o 2. Na segunda posição, eu não posso pôr o 1, porque aí o 3 iria para a terceira. Então, eu tenho que pôr o 3, tá? E daí, na terceira posição, tem o 1. Essa é uma permutação caótica de 3 elementos. Tem outra? Tem. Se eu fizer assim, começar com o 3, tá? Aí, na segunda posição, eu não posso pôr o 2. Então, eu tenho que colocar o 1 e, na última, eu ponho o 2. Okay? Mas agora vocês veem como uma coisa aumenta rapidamente. As permutações caóticas de 4 elementos são 9, eu já não vou fazer, vocês tentam fazer, né? É um exercício interessante. As de 5 elementos são 44, aí eu já não acho que é um exercício interessante, vai demorar demais. Tá? Mas, poxa, será que não tem uma fórmula para essas permutações caóticas? Tem. Eu só vou dar a fórmula por curiosidade, não vou provar. Tá? Tem até mais de uma fórmula. 2 fórmulas. Uma é aquele tipo por recorrência, né? A gente consegue dizer o DN, né? Permutações caóticas de N elementos, usando o DN-1 e o DN-2. Tá? Essa é uma das fórmulas. E a outra é aquela fórmula que a gente chama de fechada. Né? Quer dizer, eu já vou direto lá no DN. Para usar essa fórmula aqui, que é por recorrência, a gente precisa saber o DN-1 e saber o DN-2. Então, eu tenho que ir calculando todos. Por exemplo, se eu quiser o D100, eu tenho que ir calculando todos antes dele. Mas tem um jeito de já chegar lá direto, que é essa fórmula que está aqui. Meio assustadora? Não é muito, tá? E a demonstração de que ela funciona nem é tão difícil também, mas eu optei por não fazer. É o N fatorial que multiplica essa somatória. O que é essa somatória aqui? Você vai fazendo -1 sobre k fatorial elevado a k, então vai alternando o sinal, tá? Dessa fração, -1 sobre k fatorial, partindo de 2 até n. Ok? Normalmente essa fórmula aparece com k indo de 0 até n, mas aí, só para não ter que falar do 0 fatorial, eu não optei por começar do 2. Está correta aí também. Tá? Bom, só um exemplo de uso, a gente só vai aplicar a fórmula. Um sorteio de amigos secreto envolvendo 6 amigos tem 6 fatorial, que são 720 sorteios possíveis. Quantos dão certo, né? Quer dizer, quantos sorteios são bem-sucedidos? Quantos deles nenhum dos participantes pega seu próprio nome? Aí é o número de ou desarranjos ou permutações caóticas dos 6 elementos, que é dado, estou usando aquela fórmula, é 6 fatorial, que multiplica 1 meio menos, né? 1 meio menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial. Aí, fazendo a conta, dá 265. Vocês veem que é pouco, né? São poucos os sorteios que dão certo em relação ao total, né? Dá perto de 1/3. Ok? Bom, então é isso por hoje. Obrigada.